Olá a todos, neste pequeno excerto vou explicar como utilizar uma ferramenta que ainda não usamos. Eu vou fazer aqui em New File, vou pôr aqui um tamanho A4, podem escolher a orientação que quiserem, vou pôr Landscape, e vou então introduzir aqui a imagem de referência que quero usar. Até agora, para a ilustração anterior, nós tivemos que desenhar tudo com formas fechadas. Se eu quisesse pintar isto com uma cor diferente, deveria. Eu vou introduzir esta imagem, depois vou-vos facultar, ou podem usar qualquer imagem. Esta imagem é uma imagem raster e eu queria colocar isto em vetor. Claro que neste momento já imaginam, eu podia traduzir isto automaticamente em vetor, mas hipoteticamente, não o fazendo, o que eu vou fazer é, vou traçar, mas não vou fechar as formas, porque estas formas seriam muito trabalhosas para fazer. Então vou falar de uma outra solução, que é uma ferramenta que está do vosso lado esquerdo, aqui juntamente com o Shape Builder Tool, tem o Live Paint Bucket e o Paint Selection Tool, Live Paint Selection. O que é que isto permite? Permite desenhar linhas abertas, ou seja, que não estejam fechadas. Eu vou aqui a uma ferramenta de desenho gestual, como, por exemplo, aqui é o Pencil Tool, e desenho uma forma. Estão a ver? Só linhas. E eu não consigo preencher aquele pedaço, porque não está fechado. Eu até posso ir lá com o balde, procurar aqui a ferramenta balde, e isto não vai ter uma interpretação como tem ou seja, mesmo aqui o gradiente, eu não consigo pintar, ou selecionar, e chegar aqui e colocar uma cor. Se eu colocar, o que vai fazer é vai preencher entre o primeiro ponto e o último ponto da linha, e não faz aquele preenchimento do meio. Então, nestas circunstâncias, se vocês tenham um desenho e traçaram ou com uma Wacom e fizeram as linhas abertas, vocês devem, ou têm esta solução, que é selecionam tudo, e as interseções poderão ser reconhecidas se vocês usarem a ferramenta que está aqui juntamente com o Shape Builder Tool, que se chama Live Paint Bucket. Com o rato ficam com os ícones que representam as cores que estão nas amostras. Eu até vou aqui as amostras. Estão a ver? Aquele quadradinho, se rodarem a rodinha do rato, aliás, se usarem a seta para a direita, vão ver que conseguem ir alterando a cor que está nesta ferramenta. E agora com a cor, é só clicar. E fica fechado. Este não dá para preencher, mas este funciona, porque fica cruzado com todas as linhas. Depois, como isto não dá para trabalhar, porque fica com esta caixa diferente, vocês podem ir a Object, podem procurar a ferramenta que estavam a usar, que é o Live Paint, e se eu fizer aqui Release, ele liberta. Se eu fizer Expand, isto expande tudo. Vou pôr aqui Release, ele volta ao normal, ou então Live Paint, Expand, e agora a partir deste momento já é uma forma como qualquer outra vetorial. Se eu fizer botão direito e fizer Ungroup, consegui aquela forma individual. Estas linhas até as podia mandar para o lixo e a interseção ficou com uma forma fechada. Então vamos pôr isto na prática. Eu vou aqui à ferramenta do Pencil Tool, ou lápis. Não vou usar preenchimento, ou seja, vou pôr o preenchimento nulo, clicando aqui. Aliás, a tecla X dá para dizer o que é que está à frente, mas eu vou pôr aqui o preenchimento. Eu não vou pôr preto, senão não vejo acima desta imagem. E vou começar a trabalhar. Se vocês quiserem, podem bloquear a imagem, Object Lock Selection, mas vou viver perigosamente e vou deixar como está. Então vou desenhar aqui algumas coisas. Vou, por exemplo, desenhar esta linha. E vou desenhar agora a partir daqui. Ficaram as duas juntas. E para já não há problema. Mas quando eu for desenhar linhas que estejam sobrepostas, por exemplo assim, e depois desenho outra assim, pode vir dar um certo problema, porque a linha continua selecionada. Às vezes substitui. Deixa-me ver se aparece aqui. Estão a ver? Esta substitui as anteriores. Se isso se tornar um problema ao longo do vosso trabalho, o que vocês podem fazer é clicam duas vezes no lápis para surgir a caixa de opções, Pencil Tool duas vezes, e desligam Keep Selected. Esse ele não vai manter selecionado a linha anterior e vocês podem trabalhar à vontade. Então eu vou começar a desenhar aqui isto tudo com gesto, não é? Não estou a usar uma Wacom, estou a usar o rato, por isso vou ver se isto fica mais ou menos. Isto é vetor, posteriormente pode ser melhorado. Se acharem que isto ficou muito bem no final, dois cliques, tem esta
esta escala, não é? Ou seja, muito próximo do que vocês traçaram e depois arredondar tudo o que vocês fizeram, se estiver aqui no Smooth. Também não preciso estar tão elevado, vou deixar assim, ok? E vou continuar então a fazer estas coisas. A linha, não, neste caso, não precisa ser fechada. Em alguns sítios deve estar próxima de estar fechada, ou seja, que a segunda seta poderia pelo menos colocar ali em cima, porque depois para aqueles, as tais gaps, preciso que isto mais ou menos se toque, depois há umas opções para dizer qual é que é a tolerância para fechar as formas. E poderia traçar toda esta figura. Vocês, para a figura que vão fazer neste exemplo, podem escolher o que quiserem. Se tiverem uma mesa, melhor ainda. Isto vai demorar bastante, por isso eu vou abreviar um pouco. Isto convém que cruze. Se tiverem dúvidas, mais vale fazer assim, cruzar do que ficar a meio termo, perto. Mais vale cruzar. Depois, esta parte já está mais ou menos fechada. Este também pode ser fechado. Esta linha aqui também pode vir pelo menos este ponto. Cruza-se ali. E deste ponto àquele. Agora vou começar a fechar as formas. Aqui eu vou fazer mesmo assim uma linha. E vou usar esta forma até aqui. Quando estou a desenhar com referências também tenho que fazer escolhas, é como se estivesse a desenhar. Como é que vocês querem, né? Não vai ficar sempre igual à referência. Vocês podem escolher uma imagem mais complexa ou não. O objetivo é que se lembrem desta ferramenta para diferentes propósitos que vocês possam ter. Aqui passo na totalidade para depois conseguir fechar bem esta parte. E vou então começar fazendo aqui alguns. Não preciso fazer todos. A ideia é só passar-vos como é que se faz. Vocês podem desenvolver o vosso. Eu não vou dizer que esta seja a melhor opção sempre. É uma opção, é mais uma opção para vocês conseguirem fazer os vossos trabalhos. É preferível passar as linhas, intersetar, ter a certeza que se intersetam. E aqui vou fazer assim. Vou fazer aqui a barbatana. Esta zona barbatana era fechada. Aqui. Ele vai aqui uma cor diferente. Isto também vai ficar fechado. E agora estas linhas para dividir a barbatana. Pois se tiver importância ter cores diferentes, convém que fiquem mesmo separadas e bem separadas. Todas as linhas que se intersetarem e criarem um espaço que podemos considerar que está fechado, pelo menos está balizado, não seja este está balizado, este também está, este não está, ou seja, não tinha aqui linhas, mas poderia colocar. Mas para o vídeo não ficar demasiado extenso, esta é a ideia. Eu vou só usar com o que tenho, não vou adiantar muito mais. Isto também vou deixar assim. Vou só retirar aqui a minha referência. E este é o exemplo. Não é exemplo acabado, como vocês veem aqui, mas já tenho aqui algumas interseções. Então vou selecionar tudo. Não mudei aqui o perfil nem nada, deixem estar como está, apenas assim. E agora vou à ferramenta do Live Paint Bucket. Clico e vou escolher. Há uma coisa muito importante, que é se vocês não tiverem nada selecionado e forem Paint Bucket,
não vou conseguir preencher, porque ele não preenche nada. Em 2 cliques, vocês têm aqui as opções, fazer cancelar, e vou selecionar tudo. Agora com o Live Bucket, posso usar a seta para a direita, ir escolhendo as cores, ou então posso ir aqui e escolher qualquer cor. Este verde. E vou clicar nas formas e vou então preenchendo as cores. Vou aqui escolher outra e vou preencher as cores. Não vou ter aqui o cuidado, eu estou a fazer com cores sólidas, mas posso fazer com gradientes. Ou padrões. Como eu disse, não estou aqui a ter muito cuidado na elaboração desta figura. O único cuidado que vocês devem ter, assim, fora de normal ou a atenção fora de normal, será colocar pelo menos as linhas intersetadas umas com as outras. Pronto, agora também não vou andar muito por aqui, só mostrar-vos o exemplo. Vocês depois podem aprofundar melhor, fazer um exemplo mais complexo, mais interessante. Neste caso é mesmo só passar-vos esta informação. E vou só aplicar aqui mais alguns. Não se esqueçam, as formas que não pintarem não ficam fechadas. Depois mais tarde não podem usar como formas fechadas. Têm que pintar com o balde lá dentro, para depois ser reconhecida como uma zona fechada. Vou pintar agora tudo. Acho que já está tudo pintado. Falta-me aquele pedaço. Fica cruzado. E penso que esteja tudo pintado. Agora clico na primeira seta e tenho esta caixa à volta. Se eu quiser agora expandir isto, vou a Object, ou seja, deixar de ser este objeto, vou a Live Paint. Não sei se em português será pintura tempo real. Vou fazer aqui Expand. Neste Expand deixou de ter aqueles pontos diferentes desta ferramenta, botão direito, e vou fazer Ungroup, e agora posso trabalhar as linhas como eu quiser. Se eu for esta linha aqui, que ainda está agrupada, posso fazer botão direito, Ungroup, ou então as linhas, a certa altura, também estão agrupadas. Posso retirá-las, Delete, e agora trabalhar com o que tenho, só com este resultado. Ou não, também posso tentar pôr aqui de lado e recuperar algumas coisas, botão direito Ungroup, e pegar nesta linha, e dizer que esta linha tem o stroke mais grosso, uniforme fica assim, Object Expand e passa a ser uma forma, Expand Appearance, e poderei usar aqui com outra cor. Pronto, por aí fora, se eu quisesse que este peixe tivesse agora uma linha por fora, poderia selecioná-lo todo, duplicá-lo, ou seja, é muito mais rápido do que fechar as formas todas, como fizemos com a outra ilustração do Donald. Aqui é diferente, que pode ser um trabalho muito elaborado que vocês quiseram, mas que querem só traçá-lo sem ter que fechar forma a forma, e podem usar este método desde que as linhas se intersetem. Então, com este resultado, eu vou aqui ao Pathfinder, marco aqui a primeira forma, digo que não tenho preenchimento e só uma linha mais grossa por fora. Vou pôr aqui este preenchimento mais forte, a preto. No stroke, vou dizer que ele está align para fora, nesta opção, e posso colocar ali em cima. E posso enviar para trás, para o direito, Arrange, Send to Back. E tenho então aqui a minha proposta, vou chamar de sardinha, não é? Como é óbvio. E aqui vou só alterar algumas coisas, só para se parecer com alguma coisa. Este é o exemplo, só para acrescentar, eu vou duplicar esta linha que fiz aqui e queria escrever aqui alguma coisa ao longo da silhueta da parte de cima do peixe. Então vou aqui à segunda seta, vou eliminar alguns pontos que não quero, ou seja, esta parte do caminho não quero, nesta parte aqui. Sim, eu já eliminei a imagem sem querer. É só aproveitar aquela parte da curva. Fica aqui aquele S deitado, igualzinho àquele que está ali, para um propósito. E agora vou aqui à ferramenta do T. Vocês têm várias, nós falamos de T muito por alto. E aqui no Type Tool vocês têm escrever numa linha, escrever na vertical, escrever numa área e escrever numa linha, mas com o texto colocado numa orientação diferente, vertical.
Então, vocês podem ir logo à ferramenta, escrever numa linha e escrever nesta linha, ou então podem ir ao Type Tool e quando passam o rato em cima, vejam que ele aparece ali Path. Se eu clicar, esta opção já não faz. Antigamente fazia. Quando nós tínhamos em cima de um caminho, ele vinha logo no caminho, agora tem mesmo que ir à ferramenta. Ou seja, tapa na Path Tool e agora sim, já fica aqui aquele símbolo. Clicam. Ele diz aqui tem um problema qualquer, vou ver o que é que se passa com esta linha. Pronto, como aquela linha não estava a funcionar, o que eu vou fazer é vou eliminar. Por uma razão não está a funcionar. Vou aqui à Pen Tool, vou clicar aqui uma vez, clique e arrasto. E aqui clico mais ou menos a mesma distância que estava ali, clique e arrasto. Mais ou menos é aquela linha que estava ali, por alguma razão não está a funcionar. Vou aqui à ferramenta, que é tapa na Path Tool, e quando passo, já fica ali Path, clico, e vou escrever então aqui a ferramenta que nós estamos a usar. A ferramenta chama-se Live Paint Tool Exercise. Vou só pôr Live Paint Tool e escrevê-la várias vezes. Só 2 vezes. Agora, com este resultado, se vocês quisessem pôr a linha com uma cor, clicam na segunda seta, clicam na linha e ainda podem alterar a linha. Vocês veem. Se vocês clicarem em cima do texto, ficam com estas caixas. Isto é onde começa e acaba esta linha. Estão a ver? Eu posso... Tem que ser aqui um pouco minuciosos a mexer nisto. Posso dizer onde é que está, à frente e para trás da linha. Se eu quiser selecionar o texto novamente, tenho que o selecionar todo e posso alterar aqui tamanho de texto. Vou pôr aqui 24 e segunda seta, posso ir aqui a este ponto e ajeitar o sítio das coisas. Às vezes pode se tornar assim difícil pegar nestas coisas, tenho que ver o símbolo, que é aquela seta. Se tivesse para o lado errado, se eu quisesse que o texto viesse cá para baixo, arrastava este ícone para este lado. Mas não é o caso. Pronto, já está então, fizemos lá em frente e tem mais uma maneira de preencher, de desenvolver o vosso trabalho vetorial com uma referência, não ter de fechar as formas, mas lá está, isto é um processo à parte, é alternativo, vocês depois podem escolher o método que vocês querem. Eu não coloquei as formas cá dentro com um stroke, mas vocês podem colocar, se eu quiser que isto cá dentro tenha um stroke, isto são formas, eu posso pôr aqui uma linha preta, como vocês veem aqui, e fica com uma linha preta, aliás até posso escolher aqui um método diferente, vou aqui e coloco um perfil, e o resultado também fica com um perfil. Se estivesse tudo preenchido. Também gradientes, se eu nem quiser voltar a alguma forma, posso fazer aqui um group e vem esta forma, ainda posso alterá-la. Tudo são formas independentes que nós as criamos. Aliás, posso ir aqui e preencher com outras cores. Pronto. É mais um exercício para vocês terem como referência e até ao próximo vídeo. Se quiserem podem guardar este, se quiserem podem-me podem submeter, não há necessidade de submeter este, o anterior sim, este é mesmo só para explorar. Por isso, se tiverem alguma dúvida, perguntem-me para vos ajudar. Até já.